The Project Gutenberg E-Book of Camões e a Fisionomia Espiritual da Pátria. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Camões e a Fisionomia Espiritual da Pátria. Author: Leonardo Coimbra. Release date: June 13, 2010. E-book Jogo da Velha 32789. Most recently updated, January 6, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Pedro Saborano. Start of the Project Gutenberg e-book Camões e a Fisionomia Espiritual da Pátria. Junta Patriótica do Norte. Leonardo Coimbra. Camões e a Fisionomia Espiritual da Pátria. Separata de Camões. Discurso pronunciado no Teatro Águia de Ouro no dia 10 de junho de 1920, Porto MCMXX. Por bem, três meninas, minhas senhoras e meus senhores, imaginai que, subterrâneo e distante, vos corre sob os pés um regato, e donde em onde a terra se abre em bocas de verdura, falando o refrescante murmurio das águas profundas. Assim são os poetas. A nossa alma é como velho arco de ponte, sob o qual flui o rio do tempo, levando no seu curso as verduras da terra e as luzes do firmamento, cabelos corredios de algas e filamentos luminosos de mundos, flores das margens e cometas do infinito. De quando em quando, da nossa própria alma tombam flores mortas que o tempo leva e vai sumindo na imensidade da distância. Voltarão a passar sob a mesma ponte os brancos corpos de Ofélias, que se afastaram, fluindo na algidez do luar. Qual o rio que, atravessando os mundos, os traga cinturados e reflectidos a repassarem as mesmas viagens, a repetirem o milagre do encontro. A memória. Esse o grande rio do tempo regressando à origem, como peregrino que fosse a ver o mundo e ao lar doméstico voltasse, cabelos e alma empoados das flores seis dos caminhos, rebrilhantes das pedrarias da terra e das cósmicas poeiras das alturas. Mas a memória é onda de um mar transcendente, que só conhecemos pelo seu aromático desenho na praia que nós somos e onde ela vem a morrer em corpo de misterioso e estonteante perfume. Longe de nós, fora do nosso espaço, nas dimensões que nos são vedadas, nasce esse mar, o fluxo e refluxo das suas águas desenha em nossos cérebros linhas de memória, que se apagam e destroem, mal seguras do instante em que fulguram. A vaga brilhou instantânea e logo outra vaga de memória fez o esquecimento da primeira. A consciência flui adormecida e às escuras, mal entrevendo os esporádicos clarões dessa memória, que à semelhança da fosforescência dos nossos oceanos só de longe a longe iluminam o negrume da vaga. E toda a vida é uma luta, um drama, um combate, um permanente esforço para segurar a instantânea luz da memória, vaga de um mar de outra vida, aflorando subtil a praia que nós somos. A realidade é esse combate, levado a planos diferentes,
e somente vitorioso pela audácia dos argonautas que se aventuram no grande oceano da memória que, espontaneamente, em catadupas jorra do infinito coração divino. Os argonautas do mistério são os sábios, os poetas e os santos. Debrucemo-nos com eles no arco da velha ponte e vejamos o mundo que passa. O universo passa, o tempo corre e nas suas águas precipitam-se as flores marginais, correm reflectidos os mundos e os sóis. O poeta ouve o murmúrio que transita, fixa o instante fugitivo, e como em chapa de aço candente as águas que recebe no peito são asas de névoa, ascensão e fulgor, caindo no mar transcendente da memória em perfeito e luminoso corpo de eternidade. E assim o poeta eterniza o instante, e assim o sete poeta ergue à consciência os mais incoercíveis movimentos da alma, e assim o poeta filtra no episódio a sua parte de eternidade, eleva sobre os indivíduos transitórios a fisionomia espiritual das pátrias, da humanidade e Deus. O poeta gera o sábio e o santo. O santo é o homem do plano superior voluntariamente dado em sacrifício para que a luz divina, que o consome, guie e exalte os homens à transcendência de uma vida superior. O fogo purifica as podridões, a dor faz do sofrimento cotidiano uma coluna de fogo apontando os novos destinos e rumos. O santo vive, na labareda do momento, o incêndio da eternidade. Dá o seu corpo ao sacrifício para que, no vazio que se forma, as ondas da memória se insinuem e aumentem o seu contacto com a terra, para que os abraços dessas ondas se alarguem e cinjam todas as almas súplices. O santo é o poeta praticante, as suas canções penetram-lhe e modelam os lábios, são seres vivos caminhando, humildes e amorosos, a cuidar as chagas que, em nós, fizeram as mordeduras da morte. O sábio é o poeta vagaroso, debruçado sobre a ponte, não vai em companhia das vidas que fogem a cercá-las das águas da memória para que vivam e se não percam, espera que regressem e na repetição do que passou vê a grande unidade convivente de tudo o que existe. Procura a identidade que une os seres, espera na repetição o reaparecimento do que transita. A sua luta pela consciência é a mais humilde e serena. A consciência científica é cheia de abdicação do que é propriamente humano, comovida de respeito pela unidade social do universo. O ascetismo do sábio, feito da possível abdicação dos planos superiores, leva-o à mais completa companhia com as realidades do seu plano. O seu esforço para a consciência é o mais vigoroso esforço para fixar o desenho das vagas da memória, sem a aventura argonáutica de deixar a praia em demanda do grande oceano que a beija. Mas aquelas partes da ciência, que são as fontes que a alimentam, os núcleos de invenção, são ainda o mergulho de uma alma nas mais altas marés do grande oceano da memória. O sábio criador é ainda e sempre o poeta. Newton e Dante são igualmente infinitos. O seu pensamento tem sempre oculto, quer dizer que nenhuma leitura os esgota, porque, pela parte em que mergulham no infinito oceano da memória, são incomensuráveis com qualquer modo de contar, isto é, inesgotáveis, eternos e infinitos. Há, com efeito, uma distinção, e a única que interessa, entre todas as obras.
Aquelas cuja riqueza é esgotável por um número finito de leituras, e quantas nem uma só leitura compensam, e aquelas cuja riqueza é criacionista e excedente, pois aumenta com as próprias tentativas de exaustão. Imaginai um Arquimedes procurando exaurir um volume terminado por linhas curvas e à medida que ia descontando paralelepípedos o fosse encontrando novo e acrescido. Assim são os livros dos verdadeiros poetas, sua própria alma, infinita dádiva do seu perfeito amor. Os outros podem ainda ser humildes soldados da grande guerra contra a morte, sustentando com firmeza os troféus das vitórias já alcançadas. Mas ai do livro que depois de lido uma vez não foi mais desejado ainda que antes da primeira leitura. Ele leva dentro de si mais esquecimento e morte que vitória e consciência. Esses livros que crescem, e sem fim, são os fios súbitos que prendem o homem aos planos espirituais novos superiores, são as flechas dardijantes do mistério apontadas ao próprio coração humano. É neste sentido que há livros revelados e só legíveis na iluminação da própria luz espiritual que os embebe. É, neste sentido, que existem Bíblias, vivas línguas de fogo acrisolando o pensamento humano. A Divina Comédia, de Quixote, os Evangelhos, outras tantas línguas de fogo ligando a terra com o firmamento. Esses livros serão humanos, pagãos e divinos. Tudo transita, flui e morre. Ou nos salvamos todos, ou é impossível a salvação. O mais insignificante atrito de uma areia pode inutilizar a mais poderosa e perfeita máquina. Um grão de esquecimento permitido no universo introduzirá a desproporção que inutiliza a memória, será uma perda singular que há de tornar impossível em qualquer outro ser a perfeita harmonia e conservação. Um general no momento crítico de uma batalha poderá acudir a um ponto principal da sua linha, sofrendo em retorno pequenas derrotas parciais em outros pontos. Essas derrotas parciais são o fumo de toda a labareda que sobe, os resíduos de uma evolução que se fez e irá recomeçar, aumentada da vitória alcançada, no coração da primeira derrota. O homem, que se eleva, só sustenta a sua fisionomia angélica ajudando a evolução, porque as forças de morte ainda o hão de perseguir e, se não continua subindo, há de degradar-se em caricatura animal. No rio do tempo vão fugindo as coisas, os seres, os mundos e o homem. O poeta é o seu redentor. A única redenção é o grande batismo no divino oceano da memória. 10 O poeta revelou a consciência aos homens, porque neles fixou e acendeu aquela serena e firme estrela, que, no seu ponto de interferência, os raios do amor infinito geraram em memória. Por essa memória é o homem a praia onde marulham os oceanos de outras vidas, o foco onde se reúnem as vibrações etéreas de todos os sóis. A tragédia grega, de Quixote, os Evangelhos, a Divina Comédia, Camões. De Quixote é a Bíblia do ideal. O ideal é a ausência de uma percepção espiritual, é nessa ausência que se insinua o mistério. Eis porque o ideal é presença invisível mas é ativa, fecunda presença de realidades superiores que, como o longínquo polo para a agulha, polarizam a vida do homem, embora este as não perceba, nem toque. De Quixote é a própria fome do ideal.
fome insatisfeita no plano de vida terrestre, porque nesse plano há presença de realidades espirituais excedentes. Eis porque o De Quixote é eterno, morto o planeta, ele será ainda em qualquer vida a sua distância a um plano superior. De Quixote vive em todos os homens, são as próprias asas do seu sonho, é a ausência e o desejo de Deus. Sob esse ponto de vista, todo o esforço para a consciência, que é a própria linha de evolução dos mundos, da vida e do homem, a ciência, a arte e a moral, é uma sedução quixotesca, é o influxo superior que uniu a alma de Cervantes às realidades espirituais transcendentes. De Quixote é o ideal, o Evangelho é a própria visão espiritual exaltada aos planos superiores da divindade. De Quixote é o cego impelido para a beleza por um pressentimento interior, Cristo é a própria luz abrindo olhos de percepção espiritual na máscara pávida do homem. 11 De Quixote é a subida das águas no vazio que o turbilhão formara, Cristo é a ascensão das almas na estrada de luz que a sua passagem incendiou. A tragédia grega é a luta do homem com a fatalidade, isto é, das forças de vida contra todos os resíduos da evolução amalgamados e condensados num único bloco de fatalidade. Por baixo do mais fácil e gracioso politeísmo corre e flutua um pandemonismo informe, recebendo todas as precipitações residuais do alto. Hesíodo e Íschilo passeiam entre as sombras, Sócrates e Platão entre as frescas claridades de uma manhã de abril. Mas Platão sabe que essas claridades podem ser as sombras de uma outra luz e a alegoria da caverna vive a chamar a atenção do homem. A Divina Comédia é o sonho de Jacó em plena vigília, é a onda iniciada num estremecimento da alma do poeta e alargando e subindo, penetrando em todos os planos da vida espiritual. Argonautas do mistério que elevam a consciência a eternas visões da realidade. Mas o mais insignificante poeta é ainda capaz de fixar qualquer fugitivo estremecimento e chamá-lo para a vida no próprio instante em que silenciosamente se ia fenecendo. Asterisco, asterisco, asterisco. A arte é um formidável fenômeno de osmose. A alma do artista ressoa de todos os estremecimentos da natureza e a natureza é pintada com as tintas da sua alma. O universo é convívio, por isso o artista retribui, e em excesso, todas as dádivas que recebeu. O mar dos portugueses, entrou pelas órbitas do poeta e saiu cantando as oitavas dos Lusíadas. 12 E tão íntimo foi o abraço, tão perfeita a transfusão que o marulho longínquo do oceano é esta própria fala, bramindo o negro mar de longe brada como se desse em vão nalgum rochedo. Portugal encapela-se em ondas. A sua vida comunica-se e de praia a praia é um abraço cingindo o planeta. A vida do planeta é convivência no infinito, a alma de Camões ligou, pelos fios invisíveis da memória, o mar e a pátria à vida espiritual do universo. As oitavas dos Lusíadas, ondas do mar salgado, são eternos estremecimentos de memória esculpindo no infinito a fisionomia espiritual da pátria. O homem pertence a vários planos de vida espiritual, é cidadão da sua pátria, membro da sua religião, parcela consciente no universo. E cada plano é atravessando pelo esforço do homem consciência para a conservação e para a memória.
É por isso que em cada plano há névoa e sonho e o homem estremece de uma nostalgia inquietante. O homem é o desterrado de Soares dos Reis. Se o universo desde o sábio ao poeta, e sem que prejulgue o problema mal, é convívio, a consciência do homem há de procurar as relações cósmicas na companhia das consciências mais próximas. Eis porque o homem, consciência no infinito, é cidadão na sua pátria e une a sua voz à voz de seus irmãos para erguer em coro a própria voz da pátria. É, como as almas só crescem pelo sacrifício dos desejos de separatividade que as forças da morte nelas insinuarão, o amor da pátria é a primeira e a mais concreta experiência religiosa das almas. Mal vai, no entanto, as pátrias que, vítimas de um orgulhoso isolamento demoníaco, não prolongam o 13 sacrifício das almas, não alargam os seus estremecimentos de amor até a vida cósmica e infinita. Se Deus é a própria consciência social, para que esta não pese e adormeça as almas, necessário é que cresça e se limite em consciência social do universo. O amor da pátria será o amor dos homens e das coisas, encerrando-se em eterno e renovado amor de Deus. A voz dos portugueses, espessada, avolumando em ampliativos e excedentes abraços, será a epopeia da pátria levando no seu canto o mar e a paisagem, os homens, a terra e o céu. As oitavas dos Lusíadas são as ondas do mar levando em espuma as bandeiras das batalhas, trapejando ao vendaval dos heroísmos, os sonhos da raça, o amor, Coimbra e o Mondego, os montes, campos e buninas. A crítica mais ou menos boticária entreviu nos Lusíadas uma mistura do maravilhoso pagão e do maravilhoso cristão. É tempo de acabar com tanta incompreensão, de dizer bem alto que uma obra de arte é um ser vivo, uma viva consciência salvando para a memória o fluxo que transita. Jamais será a mistura de mortes e quimeras. Há nos Lusíadas, como em toda a labareda, uma parte incombustível que a chama não incendeia e tomba em inerte poeira de cinzas. Incombustível, quando o coração do poeta não arde em tão alto fogo devorador que tudo queima. É a erudição do poeta, que fornece o alimento à chama, e, se o fogo do pensamento é gênio, tudo arde em vivo lume de beleza e eternidade. Por vezes, sim, por vezes o calor do pensamento não basta a requeimar essa erudição, e então na fluidez das oitavas boiam estátuas mutiladas de deuses mortos e ausentes. Mas esse é o fumo que faz toda a labareda humana. 14 é o sinal de origem que, marcando a imperfeição do homem, sublinha a divindade do poeta. O pensamento vulgar, não subindo acima das mais próximas realidades, ignora a natureza e o valor do simbolismo, chegando a supor que os símbolos poéticos são artifícios decorativos com que o poeta procura deleitar-nos a sensibilidade. Daí a ideia de um maravilhoso que, como as decorações dos arraiais minhotos, passa de poeta em poeta. Se conhecer é relacionar, é sempre uma atenuada ou viva analogia à alma do próprio conhecimento, que da ciência à arte é sempre, embora diferentemente, um simbolismo. O simbolismo pagão é a grande concepção estética da natureza e da vida. As contradições entre o homem e a natureza resumem-se ainda às relações de silêncio e convívio,
que o homem encontra e harmoniza na quase tangibilidade dos deuses mal escondidos ainda no seio de uma natureza amiga. O murmúrio da floresta é quase o sopro, repousado e possante, de uma respiração imensa, a tremulina de luz, que percorre o ribeiro quando um ruído se ergue do estremecimento do canavial, é o próprio corpo da frescura a caminhar, o bulício das selvas multiplicando e fecundando a vida é a própria vida espalhada e vagabunda juntando-se para crescer, o silêncio pontiluzente, meditativo e severo, da noite estrelada é a própria serenidade da distância a olhar, sátiros, ninfas, amadriadas, nareidas. Faunos e deuses passeiam por entre os homens. O mundo é a convivência ingênua, mas já os dragões e as serpentes de novo assustam e repelem a sensibilidade do homem. Ele terá de reencontrar a companhia dentro de si mesmo. Se o corpo de Vênus é feito da espuma do mar, a Virgem Maria é a mais alta e translúcida espuma da alma. 15 Um paganismo simples e gracioso apreendeu na vida universal as mesmas forças, tendências e elementares vontades, que trabalham silenciosamente nas profundezas do ser humano, mas já as lutas titânicas revelam na natureza vontades inimigas, que nos assediam e oprimem. Um titanismo vitorioso, coberto de glória e feridas, pode voltar a ressentir a beleza ingênua, a inocência e o bem, na forma da aragem que embala as florinhas, na frescura humilde do arroio, na sombra acolhedora da árvore, no sonho que trespassa a grande voz dos elementos. Eis porque não há maravilhoso nem misturas de maravilhoso, assim uma voz humana que é contemporaneamente estremecimento da alma e do ar, que fulgura, no éter interior e no éter envolvente, a mesma luminosa geometria. Nos Lusíadas a alegria campesina, buninas, prados e jardins, uma natureza inocente e sem mácula, mas há também águas que são já lágrimas de amor saudoso, há montes e ervinhas que andam a aprender no peito de Inês. E a paisagem de Coimbra ainda hoje vive a repetir essas lições, na Quinta das Lágrimas ainda hoje, da fonte correm sem descanso, ressoando em eco, os versos desta oitava, as filhas do Mondego a morte escura longo tempo chorando memorarão, e por memória eterna, em fonte pura as lágrimas choradas transformarão, o nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês, que ali passaram vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. A natureza não existe fora da convivência do homem. Ora simples, silenciosa e profunda, de uma inocente religiosidade elementar, ora destroçada e perdida se a não socorre a memória. Fonte que é o simples murmúrio da gratidão das 16 sedes, leito de frescura da ninfa adormecida, translúcida neblina das rendas que a vestem, fonte que discorre em lágrimas as saudades de um amor distante. É esta natureza que o poeta tem de conquistar para a alma, é esta natureza que a pátria tem de desvendar para o mundo. Viajar é compreender, por ignotos rumos procurar e levar companhia aos seres e às coisas da distância, alargar, dilatar a alma para além dos horizontes, ampliando o convívio, contactando por maior superfície a grande zona do mistério. Ao partir para a viagem, acorrem todas as vozes da tranquilidade doméstica, demovendo e comovendo, tentando prender o homem à firmeza das ligações criadas, temendo a deslealdade e o esquecimento.
Há vozes de egoísmo e de preguiça, mas há também vozes proféticas que acusam a nossa vontade pecaminosa de não ir em busca de novas amizades, mas de ambições e maiores egoísmos. Uma noite, era eu ainda colegial, senti, olhando da sala de estudo o côncavo firmamento estrelado, a atração de um astro distante, e a minha alma infantil partiu subitamente ao chamamento da distância. De repente um frio de isolamento, de abandono, me fez regressar instantaneamente ao calor e ao abrigo dos homens, que, embora pouco carinhoso, me falava, era meu, era convívio, conhecimento, mútuo amparo. Jamais se apagou da minha memória essa sensação única, que hoje suponho o primeiro e mais perfeito contacto do meu ser com o mistério. Também, ao partir, o velho do Restelo virá. E a despedida, há de dizer egoísmos, mas há de também prevenir os egoísmos, as ambições e as cobiças para que não aumentem com o tamanho dos mundos que lhes vão ser dados. E o velho sabe que a viagem, a epopeia, é uma obra prometaica, de fogo de altos desejos que a moverá. 17 O homem prometeu é o homem dando o infinito aos seus desejos, partindo para além dos deuses familiares, correndo o risco de ficar só e às escuras no espaço sem fim, onde só um novo Deus de infinito amor poderá ser companhia. Esse homem prometeu, perdido e vagabundo, encontrou a mão de Jesus reconduzindo-o a Deus, mas quantos ainda hoje passeiam num infinito mudo a desolada estátua de sua solidão e tristeza? A epopeia vai fazer-se, os portugueses partem ligando os mundos, e, ao dobrar da África, o velho do Restelo é o Prometeu português, o Adamastor petrificado, prevenindo de novo as almas das duras consequências da audácia, das dores companheiras de toda a criação. O velho desejara que o fogo dos altos desejos prometaicos não tivera ardido, e profetizara com uma voz tão sábia e prevenida que bem parece ser a própria voz de um doloroso saber de experiências. O velho acompanha a frota e de novo. Maior, imenso e tormentoso, quer vedar o mistério, conter as forças de bem e de mal que os navegadores estão prestes a libertar. Profetiza e ameaça, mas, quando interrogado em palavras luziadas, conta aos portugueses, ao mar e às nuvens, a tragédia esquiliana da sua aventura. O irmão Prometeu roubara o fogo aos deuses, ele quisera furtar-lhes o amor. A luz prometaica iluminara os mundos, mas o espaço regelado não fora comovido por essa fria luz da inteligência. A candeia cristã vai purificar e aquecer essa luz e será o amor a grande presença universal, dadivosa e inesgotável. Eis porque o Prometeu português tem um Cáucaso é o términus do mundo conhecido, aprisionado em contacto com as primeiras ondas do mundo misterioso. Eis porque Adamastor tem um abutre os próprios braços do amor, regaço ondulado de fites, fazendo 18 estremecer infinitamente a bruteza penhascosa do seu corpo. Converte-se-me a carne em terra dura, empenedos os ossos se fizeram, estes membros que vês, e esta figura por estas longas águas se estenderão, enfim, minha grandíssima estatura neste remoto cabo converterão os deuses, e por mais dobradas mágoas, me anda fites cercando destas águas. O seu corpo é beijado pelas 1000 bocas do amor que o devora, e, abraçado à névoa do corpo amado,
sobe liberto o seu desejo, penetrando em lágrimas as funduras oceânicas em que se abisma. E chora, chove, desfaz-se a nuvem negra e de novo o sol reaquece mais desejos, alma sedenta da pátria, inextinguível fome de imortalidade, com o amor cravado no mais íntimo do seu querer. A fisionomia espiritual da pátria traçada a fogo no próprio coração do infinito. E lá vai Vasco da Gama num mar, que não é do planeta, levando a raça numa viagem sem termo a ouvir e libertar Adamastores, correndo num pacífico oceano de memória a sua eterna aventura religiosa. Cantando com o poeta, todos nós somos já espectros de uma outra vida, formas de uma luz transcendente penetrando o planeta dos estremecimentos do infinito. É a grande viagem, o Gama ao leme, o poeta fazendo do seu canto o próprio oceano em que vogamos, e nós, reconciliados com ele, em êxtase, cantando a beleza profunda e eterna das almas. Faça cada português as suas pazes com Camões e, de novo, no infinito, radiosa e feliz, a pátria há de sorrir. Disse. End of the Project Gutenberg e-book Camões e a fisionomia espiritual da pátria update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, a special commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.A Reading or Use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.E1. The following sentence,
Effective links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2 If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
of the workings original plain vanilla as your other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus,
or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited Warranty, Disclaimer of Damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification,
or additions or deletions to any project Gutenberg trademark work, and c. any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
Theo send donations or determine the status of compliance for any particular state. Visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. The full Project Gutenberg license.